O sentido da vida. O cristianismo não é apenas moralmente e racionalmente superior ao ateísmo. Ele traz também um sentido objetivo à vida, que o ateísmo não traz. C.S. Lewis certa vez disse que, abre aspas, se o universo inteiro não tivesse sentido, nunca perceberíamos que ele não tem sentido. Do mesmo modo que se não existisse luz no universo e as criaturas não tivessem olhos, nunca nos saberíamos imersos na escuridão. A própria palavra escuridão não teria significado. No fundo, todos nós cremos que estamos aqui por alguma razão e que temos alguma missão ou objetivo maior nesta terra do que simplesmente sobreviver até morrer. Porém, se Deus não existe, esta vida não tem nenhum propósito objetivo. Todos nós estamos fadados ao inevitável e doloroso processo de morte, que alcançará a uns mais cedo e a outros mais tarde. Chegará um dia em que não existiremos para sempre. Seremos como poeira espacial, perderemos toda a racionalidade, personalidade e consciência, e nada do que fizermos na Terra levaremos conosco para um além. Quando este dia chegar, tendo nós sido bons ou maus enquanto em vida, terminaremos todos da mesma forma, como comida para os vermes. Não haverá recompensa alguma para os bons, nem castigo algum para os maus. A nossa existência particular simplesmente não faz sentido. Algumas pessoas que não acreditam em Deus ou no propósito ou objetivo da vida tentam contornar esta dura e cruel realidade para eles. A vida teria um sentido pelo legado que damos às gerações posteriores, através de nossas atitudes e ensinos que podem mudar a vida de pessoas no mundo de amanhã. Porém, há 3 problemas com isso. Primeiro, porque a esmagadora maioria das pessoas não consegue viver de forma a dar uma mudança significativa ou legado para o futuro, e muitas delas fazem mais mal do que bem. Segundo, porque se vamos morrer e não voltaremos a viver jamais, nunca ficaríamos sabendo se o que fizermos em vida contribuiu de alguma forma, seja para o bem ou para o mal. Para nossa perspectiva, qualquer coisa que acontecesse depois da nossa morte seria insignificante, sem nenhum modo de avaliar objetivamente ou de se satisfazer por isso após virar cinza. Mas há um problema maior. A própria humanidade está fadada à aniquilação. Ela, querendo ou não, gostando ou não vai viver para sempre. Essa destruição pode acontecer de diversas formas: aquecimento global, falta de água e de recursos naturais, bombas nucleares, colisão com meteoros ou quando o Sol finalmente engolir a Terra. Seja lá como for este processo se der, é consenso na comunidade científica que a humanidade não viverá para sempre. Ela é tão passageira e temporária quanto seus indivíduos em particular. No fim das coisas, qualquer coisa feita, seja boa ou má, terminará no assombroso e inconsolável nada. Pela perspectiva ateísta, a vida não tem nenhum sentido. Se há uma coisa que incomoda muita gente, é quando empenhamos todo o nosso esforço em alguma coisa, e esta coisa é desfeita logo em seguida, tornando inútil o esforço. Um escritor que escreve páginas e páginas se esquece de salvar o arquivo, o computador quebra e ele perde tudo. Um jogador de videogame que avança de fase até o chefão e quando chega lá a energia acaba. Ele tem que recomeçar tudo do zero outra vez. Uma criança que constrói um castelo na areia da praia, que pouco depois é destruído pelas ondas do mar. Um time de futebol que depois de vencer todos os outros adversários chega à final e perde, tendo que esperar o campeonato do próximo ano para tentar tudo de novo. Há uma forte sensação de que o esforço empreendido foi inútil, porque ele foi temporário e logo em seguida foi desfeito. A nossa vida, por uma perspectiva ateísta, é exatamente isso. Nós estudamos na escola por todo o ensino fundamental, tendo que fazer todas as tediosas tarefas de casa, sonhando com o ensino médio. Ao chegarmos ao ensino médio, temos que estudar mais ainda para passar no vestibular, sonhando em entrar numa faculdade. Ou ingressarmos em uma universidade, temos que estudar
mais ainda para passar nas matérias cada vez mais difíceis e fazer o TCC. Mas sonhamos com o ingresso no mercado de trabalho. Quando finalmente saímos da faculdade, temos que trabalhar arduamente para ganhar o pão de cada dia em nosso serviço, sonhando com a aposentadoria. Quando finalmente nós aposentamos, já estamos velhos demais para as coisas que poderíamos desfrutar quando mais jovens. E não temos mais muito tempo de vida. A vida nos desgasta, exige tudo de nós, faz com que concorramos com outras pessoas que atravessam os mesmos desafios, nos leva a sonhar com um futuro onde as dificuldades só tendem a aumentar. E depois de tirar tudo de nós, ela acaba antes que possamos desfrutar de um pouco do que lutamos tanto para conquistar. Nós nascemos, crescemos e morremos, pensando apenas em sobreviver. E depois que finalmente terminamos de escrever o livro, depois que finalmente avançamos até o chefão, depois que finalmente terminamos de construir o castelo na areia, depois que finalmente chegamos à grande final, tudo acaba. E não há recomeço. A busca pela felicidade inevitavelmente termina em fracasso. A sensação é de que essa vida é realmente inútil, sem sentido, se Deus não existir. Podemos dar sentidos subjetivos à nossa vida, mas nenhum sentido objetivo sem Deus. Podemos, por exemplo, fazer de conta que essa vida tem sentido ao lutarmos por algo que queremos muito. E às vezes até conseguimos essas coisas. Um jovem apaixonado por uma mulher pode colocar como sentido da vida conquistá-la. Um jogador de futebol pode colocar como sentido da vida ganhar uma Copa do Mundo. Um cientista pode colocar como sentido da vida fazer uma grande descoberta que revolucione a ciência. Um cubano pode colocar como sentido da vida chegar a Miami, e assim por diante. Porém, todas essas coisas têm um término, e ao serem alcançadas, novamente passam a sensação de um vazio. Nós corremos por toda a vida para alcançar isso, e agora que já alcançamos, parece que não há mais sentido em continuar vivendo. Você então começa a se dar conta de que esse sentido era subjetivo e ilusório, ao invés do objetivo e real. É por isso que a taxa de pessoas com problemas emocionais, por mais irônico que pareça, é maior nos países mais ricos e menos nos países mais pobres. É como se aquelas pessoas vivessem a vida delas sonhando em conquistar grandes fortunas e mais uma vez conquista, se sente temporariamente realizado, porém logo vem uma sensação de desânimo, pois conquistou tudo o que queria e mesmo assim não conseguiu preencher aquele enorme vazio existencial no mais íntimo do coração. Você pensava que era assim que conseguiria ser feliz, então conseguiu isso, mas ainda não é feliz como gostaria de ser. Você começa a compreender que estava lutando pela coisa errada, que estava correndo atrás do vento. Você percebe que o sentido da vida não era aquilo que você pensava que era, e que ainda precisa correr atrás de algo maior. E você não encontra esse algo maior em nada do que procura, a não ser em Deus. E é só em Cristo que este vazio se preenche. E a vida faz sentido. É só em Jesus que vale a pena continuar vivendo por algo maior. O homem tem uma necessidade de dar sentido à sua vida e de justificar sua existência no mundo. E é por isso que existem tantas militâncias políticas e tantas formas diferentes de entretenimento. Ele quer fazer a parte dele para mudar o mundo e ser feliz. No fundo, todos nós sabemos que esta vida tem sentido, só que muitos correm atrás do sentido errado, tentando se preencher com coisas que não preenchem. E a situação fica ainda pior quando não conseguimos conquistar aquilo que tanto queríamos. E admita, na maioria das vezes você não consegue tudo aquilo que quer. A sensação de fracasso e de ruína em um casamento ou namoro que não dá certo é muito maior naquele que fez da outra pessoa o seu objetivo da vida do que aquele que tinha um objetivo maior. Pense nisso, você vive por meses, anos e às vezes uma vida inteira por algo e este algo fracassa miseravelmente. Você faz com que uma outra pessoa seja o seu sentido na vida e quando essa pessoa falha ou te trai ou deixa de amá-lo, é o seu mundo que cai e não o dela. É isso que sempre acontece quando pessoas transferem seu objetivo na vida para algo que não seja Deus. Deus nunca vai nos decepcionar,
porém as pessoas são falhas. E se você fizer delas o seu objetivo de vida, irá terminar na pior. Quando eles falham ou quando tudo dá errado, o sentido precisa ser maior do que isso. O sentido tem que ser mais do que pessoas ou coisas. Tem que ser algo eterno, imutável, onipotente, onibenevolente, cheio de amor e de compaixão. Precisa ser Deus. Fora de Deus, qualquer outro objetivo principal que você tente pautar, sua vida será instável como uma casa construída na areia da praia. Ela desaba se aquilo não der certo e perde sua razão de ser caso dê certo. Você estará sempre buscando objetivos novos, porque descobriu que os anteriores eram ilusões, com as quais você se enganou pensando que valia a pena. É como C.S. Lewis disse, abre aspas, o que Satanás colocou na cabeça dos nossos remotos ancestrais foi a ideia de que poderíamos ser como deuses. Poderiam bastar-se a si mesmo como se fossem seus próprios criadores. Poderiam ser senhores de si mesmo e inventar um tipo de felicidade fora e à parte de Deus. Dessa tentativa, que não pode dar certo, vem quase tudo o que chamamos de história humana. O dinheiro, a miséria, a ambição, a guerra, a prostituição, as classes, os impérios, a escravidão, a longa e terrível história de tentativa do homem de descobrir a felicidade em outra coisa que não seja Deus. Um cristão verdadeiro certamente tem sonhos e objetivos nesta vida, que vão além de Deus. Ele pode amar alguém, ele pode querer o melhor na área profissional, ele pode querer passar naquela universidade pública, ele pode almejar aquela vaga de emprego importante, ele pode querer tirar férias de vez em quando, mas ele estará perfeitamente consciente de que o seu objetivo maior de vida não são essas coisas, mas Deus. Se o namoro acabar, se não passar no vestibular, se não conseguir o emprego, se as férias forem péssimas ou se qualquer outro objetivo terreno fracassar, ele saberá que existe um lar eterno preparado para ele por um Deus eterno, que o ama e que o quer e está acima de qualquer coisa que possa falhar nesta vida. E ele também saberá que todas essas coisas juntas não se comparam a nada do que nos aguarda na eternidade. O seu mundo não desabará, porque há um Deus que o sustenta. Há uma esperança maior, um objetivo maior, um sentido maior na vida do que apenas aquelas coisas terrenas. O apóstolo Paulo, após falar sobre a necessidade de enfrentarmos sofrimentos e tribulações terrenas, ressaltou que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória em que nos será revelada. Está em Romanos capítulo 8, versículo 18. E que nem os olhos viram, nem os ouvidos ouviram, nem mente algum imaginou o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Está em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Há uma esperança, há um sentido, há uma vida eterna alcançada por meio de uma ressurreição dos mortos, para aqueles que colocaram Deus como sentido maior que justifica sua existência, e vale a pena viver por uma alegria que não perece, por uma vida que não acaba, por uma paz que não cessa. Então, amigos e amados irmãos, chegamos ao final de mais um vídeo sobre o sentido objetivo da vida. Aqui o artigo é do site Ateísmo Refutado, do apologeta Lucas Banzoli. Fala um pouco sobre o sentido da vida e mais temas complexos. Então, se você gostou do vídeo, deixa seu like, curte, comenta e compartilha. Compartilha esse vídeo para mais pessoas que você conhece, que não encontrou o sentido ou objetivo da vida, ou que vive em crise de existência, a crise existencial. Você compartilha com ele e deixa aqui nos comentários o que você acha sobre essa questão do sentido subjetivo, particular, específico que cada pessoa tem da vida e sobre o sentido objetivo, o sentido real dessa vida que a gente só encontra em Deus, ok? Então chegamos ao final deste vídeo. Também convido você a assistir os outros vídeos daqui do canal. Temos vários vídeos com bastante temas complexos, interessantes, certo? Sobre salvação, justificação, pecado e outras questões como usos e costumes e comportamento. Ok? Então, que Deus abençoe grandemente sua vida. Ficamos por aqui e até o próximo vídeo.